A Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Olá! O programa Instinto Materno de hoje vai falar sobre os métodos de reprodução assistida. Conversamos com o Dr. Eduardo Galeto sobre as técnicas utilizadas, com a psicóloga Adriana Montini sobre o aspecto psicológico que permeia a mulher na hora de fazer uma fertilização in vitro e com Antônio Leal Júnior, advogado, que nos explicou como ficam a questão dos óvulos e dos espermatozoides congelados após a separação de um casal. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Pessoal, vamos ter uma conversa agora com o Dr. Eduardo Galeto. Ele é especialista em inseminação artificial, fertilização in vitro, reprodução humana em geral, né? Ele é médico obstetra, ginecologista, atua aqui em Cascavel há mais de 30 anos. Dr. Eduardo, muito obrigada pela sua presença. A gente gostaria de saber de onde que vêm esses métodos de fertilização e de inseminação artificial. Faz quanto tempo que isso existe? Olha, desde 78, quando nasceu a Louise Brown, que é mundialmente famosa, né? Conhecida. Por médicos Steptoe e Edwards, né, que desenvolveram a técnica de bebê de proveta, que é a fertilização in vitro. Isso em 78 e 83 ela chegou no Brasil com o Dr. Nakamura e de lá para cá muita evolução e muito conhecimento e muitos tipos de opções para os casais que têm dificuldade para engravidar foram desenvolvidos. A infertilidade ela é muito comum hoje em dia? Se a gente analisar a quantidade de casais em tentativa de uma gestação, 20% deles têm algum tipo de dificuldade, desde as mais leves até as mais complexas. E na hora da gente investigar, casais que têm a mulher com mais de 35 anos, a gente considera que depois de um ano de dificuldade para engravidar, já se começa uma investigação e tratamento. E nas mulheres com menos de 35 anos, a gente considera que 2 anos de dificuldade seria já considerado como um diagnóstico de infertilidade para o tratamento. Quem tem mais dificuldade, o homem ou a mulher? Quando a gente investiga o casal, a gente percebe que em 30% das vezes só a mulher tem problema, que causa a infertilidade. Outros 30% só no homem existem as doenças ou alterações. Já deu 60%. Em outros 30%, completando os 90%, a gente acha problema no homem e na mulher. E nos 10% que faltam, a gente fica com um pouco mais de dificuldade, porque os dois não apresentam nenhum problema. E nesses 10% que existe uma dificuldade em achar a causa, a gente tem uma sigla que chama ESCA, esterilidade sem causa aparente. Quais são as principais causas de infertilidade na mulher? Bom, na mulher nós vamos ter causas gerais, problemas com ovulação, que seriam os fatores hormonais, de mau funcionamento do ovário, alguma alteração no eixo hipotálamo, hipofisário. Então, essas causas de ovulação são 35% das vezes. Outros 35% da mulher tem a ver com problemas na tuba, na trompa. Trompas obstruídas, trompas entupidas, que às vezes não permite a passagem do óvulo ou do espermatozoide. Nos outros 20% dos casos, problemas de endometriose, que é uma doença inflamatória, que a gente vai falar depois um pouquinho se você quiser. E em 10% dos outros casos da mulher são problemas idiopáticos, a gente chama alterações imunológicas ou genéticas no geral. E quais são as causas de infertilidade no homem?
Em 48% das vezes a gente não consegue achar uma causa, mas nas outras verificações, em 60% dos casos, o homem tem alterações que já nasceram com ele no sêmen. Problemas de má produção dos espermatozoides com baixa velocidade, sem uma qualidade eficiente. E outras vezes também é por um tipo de varizes em volta do testículo, que causa um aumento da temperatura e redução da qualidade na produção das células do testículo dos espermatozoides, que essas varizes são chamadas de varicocele, que muitas vezes são leves, não precisam ser operadas, e outras vezes o homem submete a uma cirurgia para reduzir essas varizes em volta do testículo. Infecções também, como a cachumba na infância, quando é muito grave, ela provoca tanto a inflamação da glândula, da parótida, como uma inflamação dos testículos. Por isso que eles falam que desceu, né? É que na primeira semana inflama aqui e depois que vai inflamar o testículo. Mas é a mesma infecção. E pode provocar destruição e alteração na qualidade da produção de espermatozoide e outros problemas também imunológicos e idiopáticos. E como que é feita, então, a investigação dessa infertilidade? Bom, normalmente o casal vai ao consultório, eu sou a esposa, e obviamente eu vou pedir exames dos dois, né? Inicialmente eu peço exames gerais, que são exames de laboratório, onde se avalia tudo. Hemograma, as infecções, hepatite, sífilis, HIV, e também dosagens hormonais na mulher, para se avaliar a função da tireoide, os hormônios produzidos, ovarianos e todos os mais. Esses exames de laboratório são pedidos da mulher e do homem e eles fazem parte da investigação inicial. Depois tem outros exames específicos que eu vou pedir para a mulher e para o homem. Quais são os exames mais importantes para a mulher? Bom, nós pedimos vários exames, entre eles a ultrassonografia ajuda a delimitar a forma do útero, se tem nódulos, se tem miomas, se tem espessamento das trompas, se tem água nas trompas, que seriam os hidrossalpinge. Também a gente consegue ver um pouco da endometriose, se tiver algum nódulo. Outro exame importantíssimo é a esterossalpingografia, que tem um nome grande, né? E é um exame um pouco desagradável, mas que é importante porque a mulher, numa clínica de raio-x, é feita a colocação de um contraste, de um líquido, que percorre o colo do útero, dentro do útero, e ele extravasa pelas trompas para dentro da cavidade. E conforme o líquido vai entrando, o radiologista vai tirando raio-x em série, que mostra primeiro limpo, depois aquele triângulozinho que é o líquido dentro do útero. Se a trompa é entupida, o líquido não progride. Aí no raio-x a gente vê que parece só uma pontinha e não vai para frente. Se as trompas estão permeáveis ou normais, ou uma ou as duas, o líquido vaza e no raio-x aparece o líquido dentro da cavidade. A esterossalpingografia é um exame importantíssimo porque ela ajuda a gente ver se as trompas estão normais ou não. E a videolaparoscopia não é feita em todos os casos, mas ela permite com que num exame que dura 15 minutos, meia hora, em ambiente hospitalar, a gente coloca uma câmera dentro do abdômen, com uma anestesia geral, a paciente fica meio dia ou um dia no hospital, e eu consigo olhar o interior da cavidade pélvica, eu consigo pesquisar as trompas, os ovários, e se tiver aderência, ou algum nódulo, ou algum tumorzinho, eu consigo naquele momento da avaliação diagnóstica pela laparoscopia, eu consigo já tratar. Eu consigo soltar as aderências, às vezes eu consigo até desentupir uma tuba, uma trompa, se for na parte externa que ela está aderida, e isso permite ajudar, e muitas mulheres às vezes engravidam depois de uma laparoscopia, porque na laparoscopia a gente conseguiu tirar grande parte da endometriose, por exemplo. E no homem, como que é feita essa investigação? A investigação é feita em conjunto, tanto o ginecologista como o urologista, eles vão investigar junto o fator masculino e a gente faz a análise principalmente do sêmen. O exame mais importante do homem é o espermograma. Ele tem que ficar 3 ou 4 dias sem ter relações sexuais, ele colhe o exame no laboratório ou no nosso laboratório e aí é avaliado então a qualidade desse sêmen,
o número de espermatozoides, a velocidade, o aspecto, que é a morfologia, e esse é o principal meio de avaliação num exame só da fertilidade do homem. Enquanto a mulher precisa de muitos exames para se identificar a causa nele, na causa dela, no homem, com um espermograma, a gente consegue já uma verificação bem assim, diagnóstica, bem direta da qualidade do fator masculino. E outros exames também são pesquisados, como hormônios no homem, se faz ultrassom para ver a bolsa, onde está o testículo, para pesquisa de varicocele, e entre outros exames. Doutor Eduardo, e na reprodução assistida, qual técnica é melhor escolher? Bom, nós estamos falando então de reprodução assistida, imaginando que aquele casal já investigou, tratou uma inflamação, tratou endometriose, ela usou medicamento para os ovários policísticos, por exemplo, e às vezes ela já engravidou com tratamento medicamentoso, sem cirurgia, sem tratamento complexo no laboratório. Mas alguns casais vão precisar das técnicas de reprodução assistida. E basicamente nós temos 3 técnicas que são as mais utilizadas. A mais simples é a inseminação intrauterina, que eu vou falar quais as formas e o momento de escolher, e muita gente confunde a inseminação com a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. E a fertilização in vitro é uma técnica mais complexa, e a fertilização in vitro pode ser feita com o terceiro jeito, que é a colocação do espermatozoide dentro dos óvulos. Isso se chama ICSI, né? Que é uma sigla em inglês por uma técnica de fertilização in vitro que se coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Quando é feita a inseminação artificial e do que se consiste a inseminação artificial? Bom, para começar a gente tem que analisar que tem 2 tipos de inseminação. No termo técnico a gente fala de homóloga e inseminação heteróloga. Um homem que não tem espermatozoides, às vezes o casal combina, aprova a utilização de sêmen de doador. Então esse casal olha os aspectos físicos do homem e eles pedem, solicitam, a gente consegue fazer com que venha congelado um sêmen de um doador com as mesmas características do marido. E aí se faz a colocação desse material dentro do útero da esposa, quando ela estiver no período de ovulação, e eles vão ter um bebezinho, no qual o material biológico, metade é da mãe, com o óvulo dela, e metade é sêmen de doador. Mas a técnica mais comum e mais utilizada é a inseminação homóloga, na qual o sêmen é trabalhado, preparado e melhorado no laboratório para ser colocado dentro do útero da mulher quando ela estiver ovulando. Essa mulher, para estar ovulando, ela utiliza alguns medicamentos que a gente faz com que ela esteja ovulando no dia e na hora marcada. Isso se chama indução da ovulação e a gente usa para mulheres que tenham a trompa, a tuba permeável, que não esteja entupida, para casos de endometriose leve. Se o marido tiver uma alteração no material seminal dele, no esperma dele, se essa alteração for leve, a gente consegue concentrar os espermatozoides e no 14º dia do ciclo dela, a gente no consultório do atendimento, não é nem dentro de centro cirúrgico, sem anestesia, a gente coloca o sêmen com um tubinho especial dentro do colo do útero, dentro do útero, próximos aos furinhos das trompas, e aí provavelmente com uma chance de 30%, 40%, ela pode ter a sua gravidez, porque o espermatozoide vai nadar e vai encontrar o óvulo ali a alguns milímetros. Então essa técnica é bem simples, não usa anestesia. Em termos de custo também ela é bastante econômica. É bem diferente da fertilização in vitro. E a fertilização in vitro? O que ela é e quando que ela é utilizada? Bom, nós atendemos casais que sofrem, às vezes, 3, 4, 6 anos tentando. E por mais que eles tentem, às vezes torna-se quase impossível uma gravidez pela via natural. E às vezes nem por inseminação a gente vai conseguir. Por exemplo, se a gente analisar que uma mulher tem as 2 trompas que foram retiradas ou estão obstruídas, não vai chegar nunca lá. Se ela tem uma endometriose grave, às vezes aderiu, grudou tudo. Se o homem tiver poucos milhares
né, de espermatozoide. Um homem às vezes tem mais de 40 bilhões de espermatozoides, ele é considerado normal. Mas tem homens que têm 50 mil, 600 mil, isso torna inviável a gravidez natural. Então, nesses casos, a gente usa a técnica da fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, na qual a gente passa várias etapas, né? Primeiro, a gente estimula a ovulação da mulher com medicamentos. Ela vai utilizar um conjunto de medicamentos que hoje tem poucos riscos, apesar de precisar se fazer um controle adequado, na qual um dia sim, um dia não, ela vai fazer a sua ultrassonografia durante aquelas 2 semanas que se torna o tratamento para fazer o bebê de proveta, e um dia sim, um dia não, vai se medindo o tamanho dos óvulos, a espessura do endométrio, para ver se o ovário está sendo estimulado. E às vezes os 2 ovários produzem 2, 4, 8 ou 10 folículos de boa qualidade. Quando os folículos estiverem maduros, ela utiliza um medicamento e com hora marcada ela vai para o hospital, para o centro cirúrgico, uma anestesia leve, e com o aparelho de ultrassom a gente introduz uma agulha sem ela sentir dor, e nós vamos aspirar esses folículos e vamos levar numa placa para dentro do laboratório e vai ser colocado na estufa, depois de separada no microscópio, os 3, 5, 10 óvulos que a gente conseguir. O marido colhe o material, ele colhe o sêmen vai lá para o laboratório e a bióloga, a embriologista, eles selecionam os melhores espermatozoides e colocam um por um dentro dos óvulos. A mulher e o marido foram para casa. Dentro do laboratório está acontecendo a fecundação. Depois de 2 ou 3 dias, nós contamos quantos óvulos foram fecundados. Comunicamos o casal, né? Eles voltam para o consultório, e lá no consultório do laboratório de reprodução são colocados 2 dos embriões que foram fecundados dentro do seu útero. Mulheres com mais idade podem colocar 3. Antigamente se colocavam 4 ou 5 e hoje a legislação proíbe que se coloque muitos embriões. Uma das coisas maravilhosas que melhorou a qualidade dos resultados é que atualmente os embriões que não são colocados dentro do útero, eles são congelados e podem ser guardados por 2, 5, 10, 20 anos. E esses embriões, eles são colocados de novo no útero da mulher se ela quiser uma outra gravidez. Porque às vezes ela engravidou com o tratamento e quer 2, 3 filhos. Eles não conseguem, estão tendo o seu primeiro. Ou o primeiro tratamento não dá certo, mesmo com toda a esperança. Passado 2 semanas que eles fizeram esse procedimento, ela menstrua, o teste de gravidez dá negativo. Não são todas as mulheres que engravidam. A gente tem uma taxa de sucesso de 30% a 40% nos casos de fertilização in vitro. Se ela não engravida na primeira vez, ela tem aqueles 2, 3 embriões que foram congelados, que podem ser usados num outro ciclo, e com um descongelamento, a qualidade desses embriões, elas é igual àqueles que foram colocados na primeira vez. E o medo dos casais é que se esses embriões congelados não podem perder, ter, por exemplo, defeitos congênitos. Assim, nesses tratamentos que homens e mulheres têm problemas na formação de espermatozoide, têm endometriose, claro que às vezes a preocupação com as malformações e os defeitos existem. A quantidade de defeitos nesses tratamentos é um pouquinho maior que a população normal, porque esses casais, todos têm alterações hormonais, genéticas, e é de se esperar que seja mais difícil. Mas os resultados estão sendo muito bons, e a equipe que existe em Cascavel atende a região e outros estados que vêm nos procurar, e isso faz com que nós possamos ajudar casais que às vezes de outra maneira não conseguiriam sucesso nos seus tratamentos. E a indução da ovulação, como que funciona? Indução da ovulação nada mais é do que o conjunto de medicamentos que são feitos para a mulher que quer fazer uma inseminação ou um bebê de proveta, e nos 2 casos as doses são menores e leves para a inseminação,
e são maiores, né, em termos de volume e dias, para mulher que quer fazer a fertilização. Ela utiliza vários tipos de medicamento, cada profissional tem um tipo de formulação, de esquema que ele usa, no qual geralmente os medicamentos são utilizados em canetas, que já vem com um sistema de dosagem, que se regula 75, 150, 200 e tantas unidades por dia. Isso é regulado na própria caneta. Muitas vezes as próprias pacientes fazem em casa, sozinho, e são microagulhas, que nem essas agulhas de insulina, no qual geralmente ela faz a aplicação diária desses medicamentos na região do abdômen. Ela regula a dose, põe a agulhinha, regula o aparelho, coloca, não dói, é simples, é fácil, apesar de ninguém gostar de agulha, mas a maioria das pacientes tem um certo temor e depois que começam a fazer o tratamento, elas falam, foi fácil. Ih, meu marido teve medo, eu mesmo que estou fazendo. Ou então, eu tenho medo, é meu marido que faz, mas geralmente é muito simples. Tem um conjunto de medicamentos que são usados e com isso a gente causa o hiperestímulo dos ovários. Os ovários começam a produzir vários folículos que vão ser depois utilizados para o tratamento. Um dos perigos que existe com essa medicação é, poucas vezes, mas pode acontecer, que o ovário produz muito mais folículos do que a gente queria. Em vez de 4, 5 ou 6, ele produz 20, 30. Aí, nesses casos, às vezes a gente para o tratamento ou utiliza alguns medicamentos para controlar e muitas vezes existe a possibilidade de se cancelar o ciclo por causa do hiperestímulo. Raras vezes as pacientes têm complicações por causa disso, por isso que tudo isso tem que ser feito no ambiente de uma equipe treinada. Raras vezes as pacientes podem ter aumento muito grande dos ovários, pode esparramar líquido para dentro do abdômen, pode causar líquido que sai dos pulmões e raras vezes tem pacientes que precisam até de atendimento com internação. É por isso que é importante o médico sempre estar auxiliando, né? Fazer um controle com uma equipe no hospital de referência. Então tá certo. E qual que é a idade, na verdade? Tem mulheres de 25, 30 anos que não conseguem engravidar, de 40, 45 anos, né? Como que a gente faz esse controle da idade aqui no Brasil? Claro que às vezes a mulher que deseja muito ter um filho, de 40 anos, 45, 50, às vezes eles utilizam até algumas técnicas de recepção de embriões ou óvulos doados. Aí entra no caso das barrigas de aluguéis, que são vários temas polêmicos, que às vezes são solução para quem tem idade mais avançada. Mas de uma maneira geral, a gente prefere fazer o tratamento nos casais que têm uma idade menor, para a mulher com idade menor, porque o resultado é melhor. A partir dos 35 e 38 anos, mesmo com todos os recursos e técnicas, existe uma deterioração natural da função reprodutiva da mulher. Com 38, com 40, com 42, nós temos menos resultados, mais taxas de insucesso, necessidade de maior dose de medicação e muitas vezes esses ovários, por causa da tendência natural da atrofia que vem próximo da menopausa, essas mulheres às vezes não têm um bom resultado. Por isso que a gente recomenda que o casal não demore muito. Às vezes leva 5, 6 anos para se procurar uma clínica de reprodução. Então, quanto mais cedo se fizer a investigação, você pode planejar com uma forma de melhor organização do tratamento, o resultado melhor e mais precoce. Pessoal, agora a gente vai conhecer um laboratório de fertilização. Aqui em Cascavel nós temos um laboratório bem conceituado no Hospital Gênesis. Vamos até lá conhecer o laboratório. Estamos aqui dentro do Gênesis, Instituto de Reprodução Humana de Cascavel, e nós vamos mostrar agora o interior do laboratório com seus equipamentos e as funções desses equipamentos. A equipe consta de alguns profissionais que atendem, uma técnica de enfermagem e os 2 biólogos que trabalham atuando aqui dentro. O Carlos Celestino de Oliveira e a Giovana Galeto Rios, que são os encarregados de manipular os gametas, de fazerem os bebês de provetas, as inseminações. Uma das salas do Centro de Reprodução Assistida é a sala de criopreservação.
que onde nós temos os gametas, como sêmen e óvulos, e os embriões congelados. Aqui eles ficam armazenados em nitrogênio líquido, a 196 graus negativos, e conta com um sistema de pressão negativa, onde qualquer impureza ou vazamento de nitrogênio ele é absorvido e entrada de ar novamente para evitar qualquer tipo de risco, tanto para os profissionais como para o material. Aqui é a sala de processamento, em que são feitas todas as análises do material seminal. Isso conta desde a parte de avaliação da infertilidade com o espermograma, como preparo para uma inseminação artificial, e já tem comunicação direta com a sala de coleta do paciente, que coleta o material, e esse material é entregue diretamente para nós, bem identificado com o nome do casal, a assinatura, para poder fazer o preparo. Os espermatozoides são analisados no microscópio, assim como concentração, a motilidade, a morfologia, tudo bem detalhado para poder ter um diagnóstico mais preciso. Aqui é o laboratório de fertilização in vitro, em que faz aquele bebê de proveta, a fertilização in vitro convencional e a de Purixi, que se chama injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Aqui é onde os óvulos no centro cirúrgico são puncionados, trazidos até aqui o laboratório. Eles são selecionados, separados, e depois que o companheiro, o marido, coleta o material, a gente faz essa fertilização in vitro nesse microscópio, até ele se desenvolver durante alguns dias, 2, 3 dias, e virar um embrião com as células bonitas como este aqui na tela. Aí esses embriões, depois quando estão crivados, divididos, eles são transferidos direto para o útero da paciente, e a gente espera aquele resultado positivo, que é a gravidez. Esse laboratório, ele tem um sistema especial de ar, de purificação, pressão positiva, ele é extremamente delicado e conta com um sistema de descontaminação. Nós temos 2 aparelhos grandes que limpam essa área, a sala, para ela ficar mais limpa possível. Esses são as incubadoras, as estufas em que os óvulos e embriões ficam armazenados. Eles têm um sistema de temperatura e gás que se assemelha ao útero da mulher, para ter a condição, um ambiente mais adequado para o desenvolvimento deles. Saindo do Centro de Reprodução Humana, conversamos com a Marli, mãe do Arthur. Ela fez fertilização in vitro. Marli, eu quero que você me explique como é que foi o processo da fertilização in vitro do Arthur. Foi bem tranquilo, né? A gente descobriu, 23 anos de casado, e descobrimos há pouco tempo, né, que era trompa entupida. Aí primeiro eu tive que fazer uma videolaparoscopia para ver se dava para desentupir, mas daí não deu. Aí tive que tirar fora. Aí tiramos e começamos o processo de fertilização. E daí, né, você fica ansiosa, né, normal, mas deu tudo certo. Teve 4 óvulos, eu ovulei bem pouco, né, naquele mês. Aí teve 4 óvulos só. E dos 4 fecundou só 1. E daí nasceu o Arthur. O Arthur tá com quantos dias agora? Tá com 2 dias, né? 2 dias de vida? 2 dias. Como é que foi a emoção quando você descobriu que estava grávida? Muito legal, né? Muito emocionante. Todo mundo ficou bem feliz. E o nascimento dele também foi o jeito que você esperava? Também. Normal, bem tranquilo. E agora ir para casa com o Arthur, sabendo que o Dr. Eduardo Galeto te ajudou nesse processo, ele é um médico muito bom, né? Chega a estar até emocionada, Sim, né? emociona, porque tem tanta gente que faz, né, 5 até 10 vezes, uma amiga minha já fez e não deu certo. E na nossa primeira tentativa já deu certo. Já deu certo, né? Já deu certo.
Estamos aqui também com o Dr. Antônio Leal, ele é advogado, ele vai nos explicar os aspectos legais da fertilização in vitro. Antônio, com quem ficam os óvulos, os espermatozoides, se acaso um doador vier a falecer? Bom, os óvulos, os embriões fertilizados, eles ficam na clínica de reprodução assistida congelados no tanque de nitrogênio. Em caso de falecimento de um dos dois, no caso, vamos dizer, o marido, a esposa ela pode fazer a fertilização dos gametas, né? Desde que haja uma autorização prévia dos dois, do casal. Né? Então, o Código Civil permite a fertilização in vitro, de fertilização homóloga, mesmo que falecido o marido. Mas a clínica de fertilização deve colocar à disposição do casal um formulário para que eles estabeleçam as regras e declarem expressamente a vontade deles de que haja fertilização mesmo com a morte. Tá, e no caso da herança, né? Faleceu o marido, o bebê que foi gerado post-mortem, ele tem direito à herança também? Olha, aí é um assunto polêmico no nosso ordenamento, porque não há consenso na comunidade jurídica. Existem 3 correntes sobre esse assunto. A jurisprudência é vasta sobre isso, mas a primeira corrente, ela não admite sequer que pudesse ser feita a fertilização de pessoa falecida, no caso do marido falecido. A segunda corrente, ela é completamente liberal, no sentido de que mesmo o falecido marido, havendo a fertilização do embrião, o embrião, o filho nascido desta forma tem direitos hereditários, desde que haja um testamento deixado pelo pai. A terceira corrente, ela é um pouco mais intermediária e ela fala que pode haver direito de herança dessa criança, desde que haja o testamento deixado pelo pai, mas no prazo de até 2 anos após o falecimento dele. Então, no caso, tem que deixar por escrito, se você for fazer, né, um caso de inseminação artificial, fertilização in vitro, tem que deixar por escrito o que você quer fazer, se acaso aconteça alguma coisa. O pai, né? é obrigatório o testamento. Se não houver testamento, essa criança, ela não terá o direito hereditário, porque nesse caso, no caso da fertilização, aplica-se por analogia o mesmo princípio do direito do nascituro, que é aquela criança que está por nascer. O nascituro, ele tem alguns direitos garantidos pela lei, no caso da herança, somente em caso de testamento. Ah, entendi. Isso. Então tá certo. Muito obrigada, doutor Antônio. De nada. Pessoal, vamos conversar agora com a Adri Montini, psicóloga. Estamos aqui com a psicóloga Adriana Montini. Adri, quando o casal não consegue ter filho, por que é tão importante fazer um tratamento psicológico aliado à fertilização in vitro ou inseminação artificial? Então, para ser construída não só a presença física dessa criança, mas antes a presença emocional dessa criança. Como que é? Porque eu falo assim, todos nós podemos ser pais, mas nós estamos prontos para ser pais? Ter filhos, não importa se é do meu útero, se foi gestado num outro útero, mas eu estou pronta, eu tenho as características para ser mãe, ou até se essa vontade é dos dois, ou é a vontade de um e o outro está meio fazendo o desejo do outro. Sim, às vezes a mulher quer, o homem não quer, ou o contrário, ou vice-versa, né? Ou é aquele negócio, eu tenho que me enquadrar na família do Remi que foi pré-estabelecida, papai, mamãe, crianças e o cachorrinho, sabe? Foi muito instituído isso. Se esse casal, porque todos os amigos estão tendo filhos, então eu preciso, para ser inserido naquele meu grupo, também está na hora de eu ter filhos. Que hora é essa? Essa hora tem que ser emocional, Aline. Ela precisa ser construída, ela precisa ser bem elaborada e muito antes de pensar em ser pais ou não. E é importante, então, a gente fazer, então, um acompanhamento psicológico, E eu digo assim, Aline... Até porque, às vezes, vem 2, a mulher está esperando a inseminação de 1, vem 2, vem 3, né? Exatamente. Nem
só tanto numa gravidez natural como numa gravidez artificial, é necessário uma preparação psicológica para essa estrutura. E aí que tá, se vier 1, mas se vier 2, se vier 3, né? Como é que tá essa família emocionalmente preparada? E não só a família, pai e mãe, mas será que eles vão ter uma rede de apoio? Porque tem que lembrar que essa gravidez artificial, ela vem com uma carga de ansiedade extra. Porque a gente, vamos ser bem claro, a gente sabe que raramente é 20% só na primeira fertilização que consegue essa gravidez vingar. Então, é 1, 2, 3 tentativas. Isso muitas vezes é oneroso para esse casal, mexe na estrutura financeira da família. E essa família está pronta física, emocionalmente e até financeiramente também, pensando, e se vier 3? E se nesse meio vier uma criança especial? Tudo isso tem que ser avaliado. As 1001 possibilidades a gente abre para trabalhar no espaço, no imaginário, no emocional desse casal, o que pode vir. Então tá certo, Adri. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você. Pessoal, vamos até a loja Tutulelê conferir as novidades. O inverno chegou e aqui na loja Tutulelê existem vários modelos de pijama para meninos também. Este aqui é um pijama que ele é inteiro, né? Ele é um macacão, ele tá sem pezinho que daí dura um pouquinho mais, né? E tem até o tamanho 8 aqui na loja, né? Isso é legal porque a maioria das mães às vezes fala assim, meu filho tem 4, tem 3 anos, como que eu vou fazer se ele se bate muito à noite? Uma boa opção é usar o macacão. Para as crianças também, ou para as mães também que preferem separado, né? Aqui a gente tem um modelo de pijama da cara de criança, que é o modelinho que é separado a blusa e a calça. Lembrando que a loja Tutulelê também tem todos os modelos de pijama até 8 anos, esses em soft. Esse é o modelo de pijama para criança de 8 anos. Esse é o modelo de pijama separadinho, né? Tem a blusa e tem a calça em soft, bem quentinho, aqui para o inverno de Cascavel, porque é bem frio aqui, né? Lembrando que a loja Tutulelê fica aberta todos os dias, até às 18h30 e aos sábados até às 17h. Tutulelê, fazendo de cada gesto um toque de carinho. E aí, gostaram do programa de hoje? Fiquem ligados no nosso Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno, e acompanhem a programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! O Instinto Materno foi um oferecimento de Espaço São Rafael. Lá você encontra reprogramação biológica, renascimento, microfisioterapia, reiki, osteopatia e tisna.